Fala pessoal, muito boa tarde. Está começando mais um BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro na hora do almoço, no meio do dia. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Superintendência do CAD recomenda a venda da Oi com restrições, mas decisão vai para o Tribunal Administrativo. Raízen compra barcos e rodados para entrar no Paraguai, onde vai operar com a marca Shell. Yahoo deixa a China devido à pressão e censura sobre o setor digital. Tudo isso e muito mais, agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o estoque desta quarta-feira com boa tarde para minha companheira de bancada, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel. Depois de uns dias de folga, a dupla Raniel Beltrales está de volta aqui no BMC Stock. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né, nessa quarta-feira aí com cara de segunda. E a gente vai repercutir os principais assuntos, né, que estão movimentando o mercado financeiro, também com a nossa convidada de hoje, que é a Aline Ismanioto, analista da Plus Capital. E também teremos os gráficos do dia com o Alex André, que analisa os principais gráficos, né, dos mercados, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Vamos começar então trazendo os principais os principais números, Daniel Morales, que estão movimentando por aqui. É isso aí, vamos lá então, Hanna, a gente começa então com esses números. A gente começa com o Ibovespa que está subindo 0,84% e aqui subindo aos 106.481 pontos. Aqui entre os papéis que estão aqui em alta, aqui a gente tem Lojas Americanas com 13,33%, Eco-Rodovias com 6,03%, tem Cyrela com 5,99%, tem MRV com 5,93%, para cá a gente tem Ambev com mais 4,03%, tem BRF com 3,29%, tem também Cielo 4,46%, agora 4,02%, Semig tem 2,92%, Itaú SA, olha só, Itaú Unibanco, melhor dizendo, 1,99%, Magazine Luiza 1,15%, tem também Embraer com 0,81%. Entre as baixas aqui, nesse momento, a gente tem a Vale com menos 6%, tem Bradespar com menos 5,54%, a Companhia Siderúrgica Nacional com menos 2,89%, Gerdau está caindo agora 2,40%, recuando também Petri 4 aqui com menos 1,18%, Usiminas 0,99%, e por aí vai, a gente tem aí os papéis aí subindo e tem poucos papéis ainda em baixa hoje. Olha, tem poucos papéis aqui, são 3, 6, 9, 10, 11 papéis em queda neste momento. O dólar aqui caindo 0,50% aos R$ 5,67. Mas os números não param por aí, né, Hanna? Pois é, com certeza não param. Bom, vamos aproveitar então para fazer o nosso giro internacional, começando pelas bolsas na Europa, para a gente dar uma olhada aqui. DAX na Alemanha, queda aí de 0,19%. FTSE no Reino Unido, queda também de 0,46%. CAC na França, alta de 0,21%. E o índice Eurostoxx sobe também 0,11%. Quando a gente vem aqui para o cenário nos Estados Unidos, Dow Jones cai 0,25%, S&P 500 cai também 0,14% e Nasdaq, a única que está um pouco na neutralidade, agora alta de 0,02%. O Dani falou quanto é que está a cotação, como é que está o dólar. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no barril do petróleo, que tem queda forte. Olha só, o petróleo Brent cai 3,5% e está agora sendo comercializado a $82 o barril, enquanto o petróleo WTI cai também, outra queda forte, 3,54% de queda, e está sendo comercializado agora a $80 o barril
também. A gente segue então de olho no mercado lá fora, porque os investidores e economistas do mundo todo aguardam ansiosos para o término da reunião de 2 dias do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, em que o órgão deve manter os juros do país próximo de zero. A gente vai até os Estados Unidos, conversar um pouquinho com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que está acompanhando de perto esse assunto. Cadê a Giovanna aqui? Oi, Giovanna, boa tarde para você. Boa tarde, Hanna, Daniel e a todos que nos acompanham. Realmente, o Federal Reserve, quando terminar a reunião desta quarta-feira, vai fazer muito mais do que reduzir a ajuda econômica. Vai estar traçando o seu futuro pós-pandemia. Os analistas adiantam que o FONC, que é o Comitê Federal de Mercado Aberto, vai sim confirmar a redução de compra de títulos que faz mensalmente. Lembrando que essa redução deve acontecer até o final de novembro. A pergunta agora do mercado é a seguinte, quais são os próximos passos do Fed nessa redução de compra de títulos de 120 bilhões de dólares por mês? Lembrando que o Fed ainda vai estar comprando títulos, nos próximos meses, e o seu balanço patrimonial de 8,6 trilhões de dólares vai continuar a crescer além dos 9 trilhões no início do próximo ano. Ainda não há discussões de quando, essa data exata, que o Fed irá realmente reduzir os títulos de dívida. Isso provavelmente não deve acontecer até que o aumento das taxas esteja em andamento. Hanna, Daniel. Legal, Giovanna. E o Yahoo também, Giovanna, anunciou que retirou os seus serviços da China, citando o cada vez mais desafiador ambiente legal e de negócios. Eu queria saber, a primeira foi o LinkedIn, agora é o Yahoo. É a segunda grande representante do setor de tecnologia americano a tomar uma decisão semelhante, né? Na verdade, o LinkedIn faz parte de um grupo grande de empresas e de redes sociais que já saíram da China, A gente acompanhou, como você falou, o LinkedIn essas últimas semanas, que já se retirou da China, essa rede social tão importante para o mundo corporativo, Em nota, o Yahoo divulgou para a imprensa e falou o seguinte, abre aspas, em reconhecimento ao ambiente jurídico e de negócios cada vez mais desafiadores da China, o pacote de serviços Yahoo não estará mais disponível no país a partir do dia 1º de novembro. Então, desde o dia 1º, o Yahoo já está fora, A empresa continua ainda dizendo que está comprometida com os direitos dos usuários e com uma internet livre e aberta, e ainda agradece todo o apoio que tem recebido dos usuários. O anúncio foi amplamente simbólico, como eu falei, uma vez que o Yahoo já havia começado a fechar os seus principais serviços, como e-mail, notícias e serviços comunitários na China para os seus usuários, isso desde 2013, esse processo vem em andamento, Ainda assim, a notícia, claro, é um lembrete dos crescentes desafios que as empresas estrangeiras enfrentam em operar no país asiático, à medida que os reguladores apertam as regras de segurança de dados, privacidade e conteúdo de internet. A retirada do Yahoo coincidiu com a implementação da Lei de Proteção e Informações Pessoais na China, uma lei de privacidade para restringir aí a coleta de dados por empresas de tecnologia, que foi lançada agora dia 1º de novembro. Claro, a gente vê um esvaziamento das empresas de redes sociais na China. Eu tive a oportunidade de estar lá, Daniel e Hanna, e realmente a gente sente muita falta dessas redes sociais, WhatsApp, LinkedIn, o próprio Google, a gente não consegue fazer pesquisas de Google, enfim, então várias empresas americanas de serviços deste segmento já desembarcaram da China e a tendência é esse esvaziamento. É com vocês. Obrigado pelas informações, então. Vamos ficar de olho, então, nessa situação. Tomara que a situação mude por lá, Mas vai ser bem difícil. Obrigado, Giovanna. Abraço, até mais tarde. Daniel, quero complementar aqui a minha participação. Então, lembrando que hoje o Fed vai estar nessa reunião importantíssima, o mercado todo está de olho, e eu vou estar de plantão aqui nos Estados Unidos, e a qualquer momento eu entro com Breaking News aí na programação, trazendo a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, para os nossos telespectadores, em primeiríssima mão.
Boa, bem lembrado isso que você falou, Giovana. Se eu não me engano, começa acho que às 3 da tarde, aqui é o horário de Brasília, né? E a gente já vai estar com o BMC Market no ar, então você volta então a partir desse horário, até antes, né? Dependendo de como for, a gente espera aí novidades. Valeu, Giovana, até daqui a pouco. Ok, see you. Até agora é com você, Hanna Beltrão. Vamos lá, então, seguindo aqui com o nosso giro de notícias, falando agora sobre o Banco Pan, que divulgou hoje o balanço do terceiro trimestre, período em que registrou um lucro líquido de 191 milhões de reais, valor 12% maior do que o visto há um ano, né, e 5% inferior ao apurado entre os meses de abril e junho. A carteira de crédito expandida encerrou o terceiro trimestre com saldo de 33 bilhões e 200 milhões de reais, um crescimento de 3% na comparação trimestral e de 31% na base anual. Entre julho e setembro, a instituição financeira originou uma média mensal de 2 bilhões e 300 milhões em novos créditos, frente aos 2 bilhões e 400 milhões do segundo trimestre e ao 1 bilhão 748 milhões de reais vistos um ano atrás. Já a inadimplência acima de 90 dias ficou em 5,8%, antes 5,4% registrado aí no trimestre anterior, enquanto o indicador de créditos vencidos entre 15 e 90 dias sobre a carteira total foi de 7,5%. E a Superintendência Geral do CAD recomendou a venda da Oi Móvel para o consórcio formado pela Claro, TIM e Vivo com restrições. Confira os detalhes na reportagem. No caso desse tipo de aprovação, o parecer da superintendência tem caráter opinativo e a decisão final cabe ao Tribunal Administrativo do CAD. Segundo o despacho divulgado pelo CAD, mostra-se oportuno tecer considerações sobre a importação de restrições à operação para mitigar os riscos concorrenciais dela advindos. O acordo de controle de concentração prevê 4 compromissos de obrigação e 1 compromisso de monitoramento para a conclusão da venda. As empresas aguardam decisão do CAD para a conclusão do negócio, que foi fechado em dezembro de 2020 e chegou a 16 bilhões e meio de reais. Na semana passada, o órgão havia solicitado um prazo de mais 90 dias para analisar a compra da Oi Móvel pelas 3 operadoras. Em requerimento, o superintendente-geral interino do CAD afirmou que o caso era complexo e solicitou que fossem realizadas diligências adicionais para reduzir os riscos concorrenciais decorrentes do negócio. A Oi decidiu vender sua operação de telefonia móvel diante de dívidas que chegam a 65 bilhões de reais e uma recuperação judicial iniciada em 2016. E a Cora Saúde conclui a aquisição de 80% do capital social do Grupo Otto, que fica em Fortaleza. Segundo a empresa, a conclusão consagra a formação do maior grupo hospitalar do Ceará, totalizando 449 leitos. A Cora inaugurou a sua presença no estado do Ceará, tornando-se líder de mercado e contando com uma operação que já nasce robusta e pautada pela excelência médica, com hospitais referenciais e também referências em diversas especialidades. A companhia diz ainda que, em comunicado ao mercado, que o Grupo Otto agora passa a ser composto pelo Hospital Otto Clínica Matriz, Hospital São Mateus e o Hospital Gastroclínica, além das unidades avançadas de pronto atendimento, unidades de análises clínicas e também de imagem. A Raizen concluiu a aquisição de 50% da Barcos e Rodados, sociedade com sede no Paraguai. O valor da compra foi de 121,9 milhões de dólares, sendo que 31,9 milhões foram pagos na data da assinatura do acordo e 90 milhões vão ser pagos em 5 parcelas anuais. A companhia fechou também um contrato que regula o direito de uso da marca Shell para a BIR e um acordo de acionistas que instrui as relações das partes como acionistas da BIR. A conclusão da operação marca a entrada da Raizen no mercado paraguaio com 340 postos de revenda, complementando a plataforma de operações da companhia na América do Sul. E seguindo aqui com mais informações, a Ambipar e a Environmental ESG
informaram hoje ao mercado que a aquisição da Ecológica Resíduos por meio de sua controlada indireta, a Ambipar Environmental Nordeste. A Sami Facuri já está aqui no estúdio com a gente, tem mais detalhes sobre essa compra. Fala, Sami. Boa tarde, Hanna, Daniel e a todos que estão nos assistindo. Pois é, Hanna, além de expandir a presença da companhia na região Nordeste, de acordo com a Ambipar, a compra permitirá a ampliação do escopo do contrato de fornecimento de resíduos processados como matéria-prima e a geração de sinergias de valorização de resíduos. A Ecológica Resíduos atua na Paraíba e faz parte do Grupo Ecológico do Nordeste, empresa adquirida 100% pela Ambipar em junho deste ano. Com a aquisição, a empresa se torna Ambipar Waste to Energy, que consiste no plano estratégico de crescimento da companhia, com o aumento da capilaridade e a captura de sinergias e um potencial maximização das margens de retorno. A Ambipar não divulgou o resultado da transação e esclareceu que a aquisição não será submetida à aprovação de seus acionistas. Rani e Daniel. Obrigada, Sami. Valeu, Sami. Oxi, tem muita brincadeira. Vamos lá. Grande Soltei Sandra. Um oxe. Esse hoje foi sem querer. Foi muito natural. Valeu, Sami. Até daqui a pouco. Vamos lá. Oxi, olha o Ghost aqui já soltando um oxi aqui. O Ezequiel Santos também. Oxi, my friend. Cadê a Hanna aqui? Aí a Hanna. Ó, oxi, não, normal. O oxi foi muito legal. Carlos Melo. O Clóvis aqui. Fernando Luiz. Olha a Sami aí. Isso aí. Olha, gente, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. O Wagner Gomes, o Carlos Hella, o L. Júnior. Nossa, o pessoal fez um grande debate político aqui no nosso chat hoje, que tem muita informação, né? O Rui Ringel, o Helder, Valdano Simão. Não tem ninguém da sua família aqui hoje, Hanna? Olha, hoje não. Hoje o povo aí não tá ajudando muito, não. Não tá. Vou cobrar lá no grupo da família para o pessoal comentar aqui. O pessoal aqui falando do BMC Agro, Ezequiel Santos falando assim, agro 5 horas da manhã para que eu possa surpreender o meu avô. O que você acha? Poxa, 5 da manhã? Poxa, eu já acordo 5h30. Ah, não. Acorda 5h30, você acorda 3h30. Não, eu gostei da sugestão do Helder aqui, BMC Agro ao meio-dia. Tá ótimo. Aí depois fica a Hanna com estoque. Não, aí você continua. Como assim? Fico você continua. 24 horas por dia. Aí a gente rouba você do marketing. Deixa o Felipe Nascimento ver isso. Caramba, deixa o Felipe ouvir isso. Deixa pra lá. Olha só, Thiago Marques, boa tarde, Dom Morales e Bela Hanna. Olha só, é isso aí. Valeu, gente. Estarei aguardando o BMC Agro às 4h30 da manhã. Nossa, espero que seu relógio seja suíço. Telespectadores aguardando, hein, Daniel? Acho que pessoal você colocar aí, comprar vários despertadores. O Cabral aqui falando, agro tem que ser pela manhã. Não, também acho, tem que ser pela manhã, mas não 5h30, né, gente? Poxa, aí vocês querem me matar. Valeu, gente. Obrigado aí pela participação no nosso chat. Participação aqui sempre. Olha, o Felipe Nascimento de olho tá aqui, ó. Tá pensando o quê? Ele tá de olho em você, viu? Outro no gato. Tá de olho em você aqui, ó. Daniel não pode sair do marketing, Alexandre Cabral. Ele gosta que eu fico falando besteira aqui do lado dele. Cabral, divide um pouco, Daniel, com a gente. É isso aí. Oxi, tem que ser às 5 da manhã. É isso aí. O Alexandre Cabral falando assim, Daniel, ativo fixo do marketing. Tá vendo? Quem disse? A volatilidade tá aí, gente. A volatilidade tá aí para mostrar que pode haver aí uma mudança. Tá certo, Hanna. Bom, vamos lá então, seguindo aqui pro nosso BMC Estoque, porque agora tem entrevista. A gente vai trazer agora a Aline Ismanioto, ela é analista da Plus Capital. Aline, muito boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Obrigada. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite. Opa, é sempre muito bem-vinda aqui, viu, Aline? Aliás, sempre muito bom conversar com você sobre agro, né? É sempre um assunto muito
gostoso. O pessoal também no nosso chat sempre gosta também quando a gente traz convidados assim. Mas vamos começar então falando da safra de soja no Brasil, que já está com 51% da área plantada, né? O estado mais avançado é o Mato Grosso, né? Com mais de 83% de espaço semeado até a última sexta. Isso diante dos bons volumes de chuvas, né? Que já caíram aí até o momento, e considerando as previsões otimistas para os meses de novembro, dezembro e janeiro no estado. Eu queria saber como é que você analisa a perspectiva para a safra de soja 2021-2022, e existe uma perspectiva de super safra com rendimentos favorecidos nessa temporada? Olha, Daniel, como você mesmo citou, né, a gente vem que o clima tem ajudado bastante agora, muito diferente do que ocorreu no ano passado. Só para a gente recapitular, no ano passado a gente teve um atraso, né, das chuvas, e isso foi prejudicial principalmente para o milho, porque atrasou a janela de plantio do milho. Esse ano já está sendo diferente. Esse ano o clima vem ajudando bastante, com bons volumes de chuva, e a consequência disso é um bom ritmo de plantio, né? Até o próprio estado de Mato Grosso, como você citou, já está aí com acima de 80%. Em outros estados, a gente teve alguns problemas de replantio por chuva forte, mas, no geral, a semeadura da soja no nosso país, aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, tem andado muito bem. E somado ao clima, né, que é fundamental, obviamente, para a condução das lavouras, sanidade das plantas, enfim, a gente teve aí um aumento de área também de plantio. Aumento de área, clima satisfatório, o uso maior também de tecnologias na agricultura impulsionam também uma maior produtividade. Então, o cenário que eu vejo, obviamente, é positivo, sim, de uma super safra para esse ciclo agora de 21, 22. Então, o Brasil, existe uma perspectiva de que o Brasil colhe aí uma safra recorde, né, de mais de 140 milhões de toneladas, por conta desses fatores que a gente pontuou, né? Bom clima, bom uso de tecnologias, dentro da janela ideal, aumento de área. Então, eu acredito sim que a perspectiva é muito boa para uma super safra, sim, para que a gente colhe uma super safra. Uhum. E ali, além também da crise energética, o presidente Jair Bolsonaro já chegou a falar em desabastecimento em 2022, né, já no ano que vem, por causa da falta de fertilizantes. Quais seriam os impactos desse aumento dos preços dos fertilizantes, e também como a crise energética afetou ou vai afetar as safras, em especial a safra de milho? É uma boa pergunta, né? Porque, na verdade, de fato, isso é um cenário desafiador, né? Para o próximo ano. A gente acabou de tratar aqui da safra atual para esse ciclo, né? De soja, agora 21-22 sendo positivo, porém, para o ano que vem, existe aí, de fato, uma preocupação e um cenário de alerta. Vejo que a preocupação, e até o que o próprio presidente comentou, não seria algo a se deixar de lado. Por quê? Essa crise energética que a gente vem acompanhando, né, na China, no mundo como um todo, e mais especificamente para a China, até porque a China é um grande parceiro comercial do Brasil, né? Então, qualquer ação que ela toma, qualquer ação que a China faça, acaba influenciando muito aqui dentro para nós, porque ela é o nosso maior parceiro comercial. Então, nossa relação é muito estreita. E o que vem acontecendo, né? A gente vem observando que os estoques globais por exemplo, do uso de gás, por exemplo, natural, foram muito utilizados nesse inverno no hemisfério norte. E tivemos também problemas nos Estados Unidos, o furacão Aida, o furacão Nicholas, que acabou atrapalhando a extração de gás. Lembrando que os Estados Unidos é um grande produtor de gás natural. Isso também influenciou para que as cotações dessa commodity subissem bastante. Então, assim, essa relação de uso crescente com baixo estoque acaba dando essa crise, né, no gás. A gente viu essa crise para o gás natural, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. A gente está se aproximando agora do inverno, então a demanda é crescente pelo uso desse produto. E qual que seria a consequência disso? Como a gente demanda de muita energia para a produção industrial de alguns fertilizantes, principalmente os nitrogenados, isso acaba acarretando um custo maior para a produção desse tipo de produto.
por exemplo, algumas plantas, né, algumas fábricas na Europa comunicaram a redução e até paralisação na fabricação de alguns fertilizantes, na fabricação de amônia, que é uma matéria-prima para a produção de ureia, um fertilizante extremamente utilizado por milho, por exemplo. E até a própria Iara comentou que 40% da sua produção seria cortada, né, em países como a Alemanha, Itália, enfim, ali na Europa. Então, isso traz o quê? Um custo maior e, obviamente, também diminui a oferta. Então, o Brasil é altamente dependente, né? O Brasil importa muito fertilizante e, por ser os nitrogenados muito importantes para a produção de milho, a diminuição do fornecimento de ureia causa preocupação para a produção de lavoura de milho. Após a soja, acontece a semeadura desse milho. Então, traz um cenário de alerta para o produtor. Será que vai faltar ureia? Né? E a gente já está vendo aí os preços subirem consideravelmente, só para a gente ter uma ideia, nos últimos 12 meses, no acumulado de um ano. A ureia subiu aí em torno de um pouco mais que 250%, né, de acumulado, então é muito significativo. Ureia sendo cotada aí acima de R$5.000 a tonelada, então é algo preocupante. Somado a isso, a gente também tem a questão do fertilizante potássico, né, a cloreto de potássio. O Brasil também importa muito potássio, principalmente da Rússia, da Bielorrússia, e a gente também tivemos aquele problema, né, geopolítico com a Bielorrússia, depois que teve aquele problema de interceptação de um voo de um opositor político do governo, começou as sanções econômicas para com esse país, que é um grande fornecedor de potássio. E o que gera isso, né? Se começa as sanções econômicas, a Bielorrússia, ela transporta o seu potássio no porto da Lituânia, que faz parte da União Europeia. Aí tem sanção econômica, ela tem que buscar uma outra via, por exemplo, no porto da Ucrânia, só que a distância é muito maior, aumenta o custo também. Então, isso traz consequência também no preço final para o produtor brasileiro. Um outro problema. E um outro, isso somado a isso, a gente tem a China, né, que diminuindo também as suas exportações de fertilizantes. China também é um grande fornecedor de fertilizante e vem diminuindo as suas exportações também por paralisação de algumas fábricas devido a essa questão energética, até porque ela também precisa alcançar metas, né, de redução de gases, e também para se proteger, né, para que esses fertilizantes fiquem no mercado interno. A demanda na China vem aumentando por esses tipos de insumos, na Índia também vem aumentando por esses tipos de insumo, a Rússia já declarou que vai diminuir também as suas exportações, então gera aquela preocupação. Vai faltar? Será que vai faltar? Olha, eu não posso afirmar porque o futuro é incerto, mas possivelmente atrasos podem ocorrer. Então, aquele produtor que pudesse se antecipar, é melhor, né? É melhor ter esse produto em casa para que não corra o risco, né? Caso o produtor consiga, se antecipe para não correr o risco de falta. Mas existe essa possibilidade. Não tem como a gente não dizer que não corremos esse risco. A gente já vem observando acontecer atrasos na entrega em algumas regiões do país e isso pode se agravar para a safra do ano que vem. De fato, é uma preocupação. Bom, bora ficar de olho nisso com certeza, Aline. Vamos falar agora um pouquinho do mercado de proteínas, né? Os preços do boi gordo vêm caindo, né? Com o fator China e o cenário para a criação de animais confinados complicado, né? Por causa da elevação do custo de nutrição dos animais. Como é que você avalia o fator China e o bloqueio da carne brasileira? Se durar até o final do ano, essa suspensão de carne bovina, ela pode resultar em perdas de até 1 bilhão e 800 mil dólares. E no melhor dos cenários, segundo a CNA, uma perda de 1 bilhão e 200 mil dólares para os produtores. Qual seria o impacto dessa situação para o setor e para o mercado brasileiro? Mais uma vez a China dando ar da graça, né? Ela, para a gente observar aí quanto para a gente observar o quanto a China, essa relação comercial com a China é muito estreita, né? Então, só recapitulando, tudo isso começou por conta daquela questão da vaca louca, né, da doença, por questão fitossanitária, então ocorreu o embargo. Isso é normal, existe um acordo entre os países, né, para que quando ocorra esse tipo de problema, tenha um aviso e consequente embargo temporário até que o problema se resolva. Porém, nunca antes ocorreu um embargo tão longo, né?
E a China, ela consome aí China mais Hong Kong, né, ela representa aí mais de 60% do que é consumido da carne exportada, né, da bovina brasileira. Então, obviamente, ela tem representa, né, tem uma importância muito significativa. E o que isso pode gerar? Ainda não se tem nada oficial de que a China vai voltar, ela não deu ainda nenhum sinal de que vai voltar, apesar da gente ter tido recentemente uma conversa entre o Carlos França com o representante chinês, e o representante chinês, agora eu não me lembro o nome dele, o nome, né, eu não lembro o nome dele agora, mas ele comentou que sim, que esse problema estaria o mais breve possível de ser resolvido. Até trouxe um ânimo para o mercado acabou esperando que isso fosse se resolvido, as exportações iriam voltar, né, até o mercado futuro do boi gordo reagiu positivamente, mas nada foi oficializado. Até o próprio Ministério da Agricultura orientou suspensão, a suspensão das exportações para a China, então ainda nada oficializado. E, obviamente, as consequências disso são ruins, né? Porque já que é um grande parceiro comercial e o volume de preço que ela paga, até que o mercado se alinhe com outros, né? Para outros tipos de mercado, seja outros países, obviamente isso vai ainda levar algum tempo. Sem contar também que algumas indústrias, elas são especificamente voltadas para a exportação, habilitadas para a exportação. E quando isso cessa, né, quando isso é encerrado, essas indústrias precisam fechar, dar férias coletivas, como é o caso, por exemplo, que eu conheço de uma região, no Mato Grosso do Sul, frigoríficos habilitados que dá férias coletivas para os seus funcionários, porque, de fato, não está tendo essa liquidez, essa negociação com a China. Então, obviamente, isso traz prejuízos como desemprego, enfim, mas óbvio, né, que o mercado pode se ajustar, sim. Ainda existe uma perspectiva de que isso seja resolvido, até para a gente estar chegando no final do ano, então a demanda naturalmente por carne aumenta, mas por enquanto nada. Então, isso algumas opiniões, né, para explicar isso aí, se dividem. Alguns comentam que pode ser puramente estratégia comercial para que o preço de fato diminua, né? Obviamente, se ela compra, ela precisa ter mais barganha para isso, mas também pode ser problema político. Algumas pessoas comentam, né? E alguns se dividem nessas opiniões. A gente está aí vendo o leilão do 5G, então pode ser essas questões políticas, ainda não se tem nada definido, né? Se tratando de China, a gente sempre fica na dúvida. Eu acredito, de fato, que é uma estratégia comercial, sim, porque problema fitossanitário não tem. E ainda, se a gente for comparar até da Irlanda, né? A Irlanda, ela faz o quê? Desde maio, que ela também não importa por causa de vaca louca. Então, a gente fica sempre na dúvida, né? Recentemente, eu vi que ela habilitou frigoríficos da Rússia, habilitou mais frigoríficos dos Estados Unidos, da Argentina. Então, ela está diversificando bastante o mercado, justamente para não ficar dependente e unicamente de um país só, né? Então, eu acredito muito em estratégia comercial, sim, da China. Possivelmente, logicamente, né, a gente não sabe, mas eu acredito que a gente pode ver China voltando em breve. Agora, Aline, só para aproveitando isso que você acabou de falar, a carne que deveria estar indo para a China, né, muito está ficando por aqui. E o preço que deveria cair, né, pelo menos para o consumidor, não caiu. Existe um motivo para isso? Sim. O que acontece, né? Muito dessa carne, ela foi adquirida brevemente a um custo maior. E por essa carne não ter saído, muito desses produtos ficaram, sim, de fato aqui, mas ficaram armazenados em câmaras frigoríficas, né? Ou até em containers em portos. E então, essa carne, ela ainda não tem sido tão, vamos colocar assim, destinada ao interno, mesmo que tenha sido, muitas das redes atacadistas já adquiriram essa carne a um custo maior lá atrás. E como a gente tem observado, o brasileiro tem tido dificuldades para consumir esse tipo de produto, né? A gente está vendo aí uma alta dos preços, então a dinâmica de saída da carne, ela tem sido lenta. Então, enquanto essas
grandes redes atacadistas não acabarem seus estoques, não faz muito sentido de que ela recompre. Então, obviamente, ela vai passar os preços conforme o preço que ela comprou. Então, assim, esse processo, esse repasse de preços para o varejo, ele acontece de forma mais lenta. Quando a gente vê essa questão da baixa dos preços, acontece de forma mais lenta quando é o contrário, né, da alta dos preços. Infelizmente, esse seria o principal motivo. A gente ainda não vê essas margens, né, por exemplo, esses preços sendo repassados por conta desse processo de compra antiga, de ainda não ter estoque, ter saído. Atualmente, quem mais tem tido problemas nesse processo, vamos colocar assim, é o próprio consumidor final, que ainda não viu esse preço cair. Pode acontecer de talvez se realmente a China não voltar, se a China realmente não voltar, a gente pode ver isso, podemos ver esse preço, né, começar a cair ao longo dos próximos meses. E também o próprio pecuarista, né? O pecuarista é outro que tem sofrido com isso, porque os custos de produção para a manutenção, por exemplo, dos animais em confinamentos é alto, e esse pecuarista acaba querendo reter esse animal para não vender ele por um preço ruim, e aí também fica inviável, vendo as suas margens aí também ficando cada vez piores, né, ou até em alguns casos negativos. Mas dentro da sua pergunta, só para analisar, eu acredito que sim, se a China não voltar, em breve a gente comece a ver esses preços sendo repassados para o produtor, essa queda, né, nos preços sendo repassados para os consumidores. Bacana. E a Aline, começou, né, no início do mês a nova etapa da vacinação contra a febre aftosa no Brasil. E o último foco da doença, né, aqui no nosso país aconteceu lá em 2006. E desde 2018, o nosso país é reconhecido internacionalmente como livre aí da febre aftosa. Como é que você avalia esse plano de vacinação aqui no Brasil? Não, o plano de vacinação do Brasil, ele tem sido altamente positivo, ano após ano. Como você mesmo falou, a gente não tem mais, né? A gente não tem tido esse tipo de problema aqui. E, inclusive, é algo positivo para o nosso país em termos assim, de qualidade da carne, né? Agrega no nosso produto final, né? Uma carne que é livre, por exemplo, de zoonoses, né? De enfermidades. Então, o Brasil tem feito, Ana, o trabalho certinho, vamos dizer assim, né? Os programas de vacinação no país inteiro têm ocorrido normalmente, da forma correta, dentro da época correta. Isso agrega valor ao nosso produto, que é um produto de qualidade, um produto que vem com, além da própria acabamento de carcaça desse animal, enfim, é um produto livre de zoonose, como eu te falei. Então, eu enxergo todo esse processo de maneira positiva, vejo que o Brasil tem feito, sim, o seu papel, cumprido o seu papel, não temos o que, pelo menos por hora, não temos o que ver de negativo nesse sentido, porque a vacinação vem ocorrendo da forma esperada, né, dentro das expectativas. Legal. Agora, Aline, de janeiro a setembro de 2021, as commodities elas somaram quase 70% de exportação no volume de exportação do Brasil, né? Maior participação da série histórica, né? Iniciada em 98. Os produtos mais comercializados foram o minério de ferro, a soja e o petróleo. Queria que você explicasse para a gente como o aumento do câmbio ele afeta o mercado de commodities e, sobretudo, o mercado brasileiro. E qual que é a expectativa para os próximos meses? As commodities devem continuar aumentando a participação no volume de exportação? Boa pergunta. É claro, olha, o câmbio, obviamente, a gente não tem como traçar, saber para onde que vai o câmbio, né? Mas é claro que a gente pode traçar cenários. A gente viu aí até o último Boletim Fox colocando que o câmbio, né? A gente tem uma perspectiva de manutenção e até de alta para o câmbio. E o que isso influencia? Como a gente exporta, obviamente, isso incentiva a exportação. Né, o câmbio em alta incentiva a exportação, né, e a gente está vendo aí, inclusive, recordes na nossa balança comercial. A permanência desse câmbio em alta vai continuar incentivando a exportação, claro. Porém, o ruim é a aquisição
principalmente de insumos, né? A gente acabou de comentar aqui sobre fertilizantes. Nós somos altamente dependentes de fertilizantes. No ano passado, nós importamos assim níveis recordes de volume de fertilizantes. Então, essa relação de custo e margem para o produtor está cada vez mais estreita, né? A gente viu aí o preço das commodities aumentando consideravelmente no ano passado e a margem, né, os custos um pouco mais baixos, e isso está se estreitando. Então, o câmbio influencia muito nesse sentido, porque apesar de incentivar a exportação, prejudica a aquisição de muitos insumos, e não só fertilizantes, né? Os defensivos também. Inclusive, um dos defensivos mais utilizados, que é o glifosato, vem principalmente de onde? Da China, e o Brasil importa muito esse produto. Então, somos altamente dependentes disso. E eu acredito sim que a gente vai continuar vamos colocar assim, numa pegada de exportação, porque o mundo todo, né, se a gente for olhar no contexto global, a gente está com os níveis de estoques de grãos, por exemplo, nos menores níveis da história. A gente está com tanto os estoques de passagem, né, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, eu acredito particularmente que a demanda mundial ela não vai diminuir. Recentemente também a China, eu vi, né, dados dos rebanhos de porcos da China se recuperando a níveis anteriores daquela época que teve a crise da peste suína. Então, a China é um grande consumidor de carne suína, que é um grande produtor e consumidor, então ela vai precisar alimentar esses animais. Então, o uso do farelo vai, consequentemente, a demanda por farelo, né, que obviamente também puxa o grão. A gente também vem observando uma demanda alta por óleos vegetais, tanto para o óleo de palma, que é um dos mais consumidos no mundo, ali no mercado asiático, que teve problemas com safra lá na Malásia, então voltou-se também para a demanda de óleo de soja. Então, as demandas pelos derivados de soja estão aumentando. Somado a isso, a gente também vem observando uma demanda ainda maior por biocombustíveis, ainda mais agora com essa questão toda que a gente vem observando na COP26. Então, a demanda por biocombustíveis também tende a aumentar, não só por diesel, biodiesel, mas também por etanol, tanto de cana quanto de milho. Então, eu acredito particularmente que esse ciclo de commodities não tende a diminuir essa demanda. Eu acredito que isso tende a permanecer ou até aumentar. E, obviamente, o câmbio em patamares, né, como estão hoje, ou até maiores, incentivam ainda mais a exportação. E, consequência disso, até a gente está produzindo uma super safra, até por conta dessas valorizações, aumento de área, aumento de produtividade. Então, eu particularmente acredito que isso não tende a diminuir. Uhum. E também, caso a expectativa de super safra se confirme para o ano que vem, de que forma isso pode afetar a cadeia produtiva? E também quais seriam as empresas ou setores que vão acabar se beneficiando também? Olha, o impacto acaba sendo positivo, né? Porque se a gente tem uma demanda maior por produção de grãos, a gente também tem uma geração maior por empregos, a gente tem um giro maior da economia, ajuda a sustentar o Brasil, né, na questão por essa crise. Então, eu acredito que os impactos são muito positivos. Obviamente, as empresas que se beneficiariam, principalmente as empresas exportadoras, né, vendo suas ações subindo na bolsa, por exemplo, empresas do setor, as que trabalham com insumos, com a própria comercialização dos grãos, com a própria produção de açúcar, etanol, a própria produção de café, de carne também. Então, o contexto geral, todas as empresas desse setor, elas se beneficiariam, sim, até por conta de uma margem talvez maior, por conta de um campo valorizado, exportação, né, cada vez maiores, geração de emprego. Então, eu vejo como um impacto bem positivo e consequentemente, principalmente para empresas desse setor, né, de produção e também de alimentos. Uhum. Aline, tem uma pergunta aqui no chat, não sei se você pode responder, mas eu vou repassar para você. Se puder, ok, senão não tem problema. A pergunta é do Helder. Ele fala o seguinte: como que a Aline vê os FIIs de agro? Se são uma boa opção de investimento ou é melhor comprar a ação das empresas?
Então, é sempre complicado a gente dizer o que é melhor ou o que é pior, né? Eu, particularmente, eu sou suspeita para falar, porque sim, eu vejo como positivo todo investimento no agronegócio, porque a tendência é de que se mantenha, né? Nessa tendência de alta, né, de valorizações das commodities, né, no mundo inteiro como um todo, nessa demanda global que a gente vem percebendo, somada a uma oferta mais reduzida. Então, Helder, né, eu acredito que sim, que é positivo, mas, obviamente, o apetite ao risco do investidor é o que vai dizer onde ele vai alocar seus recursos, né? Se ele, por exemplo, atualmente ele tem contato com empresas de um determinado setor e ele estuda aquela empresa específica, tem observado que, né, que os lucros, receita e EBITDA daquela empresa têm sido positivos, nada impede dele investir na ação daquela empresa, né? Então, isso é muito variável. Mas, sim, eu acredito positivamente nesse tipo de investimento, sim. Legal. Perfeito. E de que forma também o aumento das taxas de juros impactam os produtores rurais, Aline? O encarecimento também dos empréstimos já deve afetar aí as próximas safras? E como é que também isso acaba impactando em relação à cadeia produtiva? Sim, traz impacto, sim, Ana. Por quê? Porque a gente já vem observando as taxas, né, de juros para financiamento um pouco maiores do que até do que o ano passado, inclusive. Até o próprio Pronaf, por exemplo, que é para financiamento até da agricultura familiar, a gente já viu um aumento aí da taxa de juros. Então, isso traz um certo prejuízo, obviamente, porque diminui essa questão de investimentos, né, por conta desses juros maiores, então isso acaba retraindo mesmo, até por ser uma política contracionista, retrai de fato esses investimentos por conta do aumento de juros, e isso afeta o financiamento do agro, não tem como fugir, seja para o grande, para o médio, ou até para o pequeno produtor. Em contrapartida, a taxa maior, a gente sabe que também pode vir investimentos, né, investimentos maiores, estrangeiros, e que pode equilibrar o câmbio, e isso pode facilitar a compra, logicamente, se um câmbio um pouco mais equilibrado e menor, em condições melhores para relações de troca melhores para que o produtor adquira insumos importados, também pode ser positivo. Mas a gente sabe que a taxa de juros alta, ela acaba realmente tendo essa expressão, né, de contracionismo, então, de recursos. Então, basicamente, se for pontuar assim, pode encarecer e diminuir até mesmo esses financiamentos por conta dos maiores juros, né, os financiamentos para o agronegócio como um todo. Legal. Aline, eu queria fazer uma última pergunta para você, mas não sei também se você poderia responder, mas acho que é mais como uma opinião. Mas vamos lá, vamos ver. Se der, tudo bem. Se não tiver, não tem problema. O governo brasileiro, ele manifestou apoio à declaração internacional de líderes mundiais para preservar as florestas e reduzir o desmatamento e a degradação dos solos até 2030. O anúncio faz parte, né, do acordo realizado durante a COP26 em Glasgow. Você acredita que esse acordo saia do papel, já que os países não são obrigados a cumprir? Olha, é uma pergunta de $1 milhão. Mas assim, eu prefiro acreditar que sim. Por quê? Porque o Brasil, na verdade, a gente já, apesar de né, ainda se pensar que o agronegócio explora, que o agronegócio só tira, na verdade não. O Brasil já tem várias políticas ambientais que vêm sendo respeitadas, inclusive, né, a gente está aí, o próprio CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que todos os produtores tiveram que fazer, justamente com esse incentivo à preservação, o próprio uso de tecnologias mais sustentáveis que já estão estabelecidas no agronegócio, como, por exemplo, a permanência e preservação das áreas de proteção ambiental, os próprios usos de práticas como plantio direto, que ajudam na conservação melhor do solo, né, e até do uso da água.
Então, assim, eu particularmente acredito que a gente possa avançar. Não sei se a gente atinge a meta de fato, mas eu creio bastante que o produtor rural brasileiro já está íntimo dessas políticas e pode ainda mais, né, a partir de agora, por conta desses acordos, pode aumentar, por que não? Pode aumentar, o produtor já está ciente dessa necessidade e, além de estar ciente, também tem enxergado que a adoção dessas práticas tem beneficiado a sua produção. Né? Então, eu acredito sim, Daniel, que a gente possa ver bons resultados. Não sei se a gente atinge o resultado, mas que a gente possa atingir bons resultados, eu acredito que sim. Vamos aguardar então. Aline, eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Stock, mas antes disso eu gostaria que você deixasse seu recado, o espaço é seu. Claro, eu agradeço também o convite, agradeço a oportunidade, também agradeço a todos que estão assistindo. O meu recado agora, né, seria mais especificamente ao próprio produtor, se pudesse antecipar, puder planejar a sua comercialização, pudesse planejar, planejamento é tudo, o agronegócio não é diferente, né, a gente precisa estar atento aos fundamentos de mercado, às relações geopolíticas, o que está acontecendo, para se proteger. Se o produtor conseguir, por exemplo, realizar, né, operações de hedge para se proteger contra as volatilidades do mercado, e, enfim, e aqueles também que, obviamente, se interessem pelo setor agro, são muito bem-vindos para investimento. É um setor pujante, que vem trazendo resultados muito positivos para o nosso país. Então, fica a dica para quem deseja investir e bora para frente com uma super safra, se Deus quiser. É isso aí. Valeu então, Aline. Muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde, volte mais vezes. Obrigada, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Até, tchau. A gente conversou aí com a Aline Manioto, ela é analista da Plus Capital. Bom, antes de passar para a Hanna Beltrão, eu vou só dar uma informação que está no nosso portal bmcnews.com.br, que é até interessante. Hoje a Qualicorp ela anunciou sua entrada no mercado de planos de saúde para animais de estimação, com preços a partir de R$ 34,90. Olha só, de acordo com a empresa, o produto vai mostrar que quer dar continuidade no crescimento e relacionamento com o cliente. O plano de assistência PET, comercializado pela Qualicorp, em parceria com uma empresa especializada, possui condições especiais, aí oferecendo combos de serviços com veterinários e rede de atendimento para cães e gatos. Entre as coberturas disponíveis, o plano vai oferecer transporte emergencial ao veterinário, atendimento ambulatorial, acupuntura, fisioterapia, consulta com veterinário generalista, vacinas, consulta com especialistas, assistência funeral, exames, cirurgias e internação. Olha só, informação que você confere no nosso portal bmcnews.com.br. Notícia que já agradou Hanna Beltrão. Vai lá. Com certeza, gostei bastante de saber. Vou ler a fundo daqui a pouquinho isso. Bom, antes da gente chamar o Alex André, que já está posicionadíssimo aqui no estúdio, vamos fazer um giro de mercado, Daniel, rapidinho para a gente ver como é que está a situação hoje? Vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa, que agora está subindo 0,55%. O índice está agora aos 106.127 pontos. Ele abriu aos 105.547 pontos. E agora a gente consegue ver que é essa situação aqui no nosso índice brasileiro. Já no nosso mapa de calor, o destaque é para o setor de varejo. Lame 4, lojas americanas, sobe mais de 12% agora, como você consegue, né, ver aqui na sua telinha, 12,35% de alta, Lame 4. Em seguida tem lojas Renner, que sobe 5,57%. Quem mais do setor está subindo por aqui? Magazine Luiza sobe 1,06%, mas também o setor de construção aparece entre as maiores altas. MRV sobe 4,52%, Cyrela 4,89%, BRF do setor de frigoríficos sobe 4,37%, Eco Rodovias também aparece aqui subindo 5,91%.
CEMIG sobe 3 agora, acabou de virar 3,07%, e os bancos aparecem também entre as maiores altas. BBSA 3, 1,82% de alta, Itaú 1,73% de alta também, assim como Itaúsa 1,52% de alta. Já entre as maiores quedas, olha só, destaque para a Vale, que está caindo 6,43%. Em seguida tem Bradespar, que cai 6,8%. CSN, Siderurgia Nacional, 3,84% de queda. Depois vem Gerdau, GOAL 4, 3,44% de queda também. GGBR4, 1,95% de queda. Depois vem Uzi Minas, que recua 2,60%. E Petri 4, que cai 1,93%. E antes da gente chamar o Alex bem rapidinho, só falar do dólar, que está caindo 1,24% e está agora aos R$ 5,60. Agora sim, vamos aos gráficos do Alex André, que já está ao vivo aqui, prontíssimo para falar um pouquinho de mercado com a gente também. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock. Hoje eu vou dar uma ênfase especial aqui em relação ao tapering, né? Ou seja, em relação ao Fed, expectativa dos principais analistas do mundo, e também falar um pouquinho de inflação, enfim, dos principais pontos que a gente tem comentado aqui no BMC Stock nos últimos dias, tá? Então, primeiro gráfico que a gente vai comentar aqui sobre a expectativa do Goldman Sachs, né? Então, o cronograma do tapering, né? Esse anúncio final do tapering, né? Deve ser ali, de acordo com o Goldman Sachs, em final de 2022, né? Que deve acabar ali os estímulos, né? Por ordem, ele está no ritmo de 15 bilhões por mês, né? Ou seja, de redução de estímulos. Hoje a gente está falando na ordem de 120 bilhões. Então, de acordo com o Goldman Sachs, começa agora, né? Redução de 15 bilhões a cada mês, até chegar em maio ali, né? Finalizando em relação ao tapering, né? Ou seja, entendendo-se, né, que não precisa mais de estímulo. E a partir de junho, né, fica implementado em relação, né, agora, né, ou seja, a reunião, né, o meeting do FONC, né, ou seja, a reunião do Comitê de Política Monetária, e também lembrando, né, depois de julho vai ter uma outra reunião por lá, né, dias antes, em relação, principalmente também, deve ter outras reuniões ao longo dos próximos meses por lá. Então, até maio, né, entre maio e junho, né, vai finalizar a questão de injeção de estímulos, né, do tapering, né, ou seja, 15 bilhões a cada mês, e depois vai ter reuniões, né, do FONC, desde junho, depois outra em julho, setembro, novembro e a última em dezembro de 2022. O mercado espera principalmente essa redução entre 15 e 20 bilhões, tá, a cada mês. Essa é a expectativa do Goldman Sachs. Em relação ao JP Morgan, né, agora a gente falou do Goldman Sachs de acordo com o JP Morgan, a expectativa agora, né, a gente está aqui em novembro, né, que seja 120 bilhões de dólares, o mercado espera, de acordo com o JP Morgan, que seja não em maio, mas em julho, que diminua em relação, né, ao balanço do Fed dos estímulos monetários por lá. Então, em julho, no último estímulo, 8 bilhões de dólares, e a partir de agosto, né, já zero, ou seja, reduz aí drasticamente em relação aos últimos meses, que principalmente se a gente olhar no histórico, né, já chegou a passar até mesmo de 160 bilhões, hoje estamos em 120 bilhões de dólares mensais, então uma redução na ordem ali de 15 bilhões de acordo com o Goldman Sachs, e o JP Morgan olha esse número de uma forma muito mais gradual, ou seja, que não tem um padrão específico, mas que vem a cair chegando até em julho do ano que vem em 8 bilhões de dólares, e agosto já zera esse número. Em relação a esse gráfico que é muito interessante, né, da Bloomberg, em relação com os dados da Duke University, é muito interessante que ele pega em relação ao gráfico da S&P 500 com o sentimento, né, do otimismo dos CFOs, né, ou seja, né, o diretor financeiro das companhias. Então eles conseguem, né, colocar de acordo, né, com as conferências, né, de earnings, né, dos resultados das principais companhias, principalmente agora no terceiro trimestre, como estão, né, o otimismo, né, dos principais diretores financeiros das companhias que acompanham o S&P 500. E a resposta dessa pesquisa, né, está dizendo que os principais, né, diretores financeiros das companhias não estão tão pessimistas quanto o índice S&P 500 está refletindo agora, ou seja, o índice S&P 500, né, também o Dow Jones, Nasdaq também superando máximas, né, recordes históricos, mas não é isso, né, principalmente que a gente consegue observar nessa janela desde 2010. Agora a gente está conseguindo observar um movimento inverso, ou seja, um momento principalmente de maior preocupação, e quando a gente pega esse núcleo, né, ou seja, dos principais
principais palavras, os seus principais temas que estão sendo abordados é o tapering e também a relação do aumento de juros, que a gente já vem comentando aqui no BMC Stock nos últimos dias. Tá? Então, o sentimento dos CFOs, né, do S&P 500 vem diminuindo, né, principalmente quando a gente consegue observar, principalmente na janela de 2020 para cá. Em 2020 foi um ano em relação à pandemia, teve uma recuperação e veio agora voltando ali, né, praticamente no movimento da metade no último aumento em 2020 e 2021. Então, chegando ali na ordem de 60 pontos. Tá? Agora a gente vai falar em relação ao MSCI World, né, ou seja, as ações globais em relação ao aumento ou até mesmo diminuição de lucros, né, de earnings das ações globais. Não só aqui nos Estados Unidos, que a gente vinha comentando agora recentemente nos últimos dias, mas colocando no espectro global, né, que o mundo espera agora. Né? Se a gente colocar nesse gráfico aqui que é interessante, desde setembro e outubro, né, o mundo esperava uma diminuição de lucros que saía da ordem de 35%, chegou agora na ordem de 5%. Mas se a gente observar bem no curto prazo aqui, né, com a divulgação do terceiro trimestre das companhias americanas, principalmente que impulsionaram, né, mais de 80% superaram a expectativa do mercado, inclusive aqui no Brasil também está girando na ordem de entre 80% e 90% dos principais setores por aqui, mas nos Estados Unidos, né, que tem o maior peso. A gente já coloca, né, numa revisão positiva, né? Apesar de estar falando numa ordem de uma grandeza de 5% de revisão de IPS. Lembrando, né, que lá para trás, né, girava-se, né, entre 35% e 30%, né, de revisão de lucro para cima, que impulsionavam, né, as bolsas, principalmente naquela recuperação da pandemia que nós observamos no ano passado, mas agora, com a divulgação de resultados, né, acima do esperado, tem assim, um alívio, né, positivo, e essa curva de earnings pode, né, aumentar ao longo dos próximos meses, dependendo dos resultados do quarto trimestre que ainda vão ser divulgados. Né? Mas tem uma preocupação referente, né, à inflação, né? Claro que isso é uma preocupação em diversas companhias, e também já trouxemos aqui no BMC Stock, né, quais são os setores que são mais beneficiados e também aqueles que não serão tão beneficiados assim. Isso também impulsiona na margem o IPS global das ações, de acordo com esse índice do Morgan Stanley. Esse gráfico aqui é muito interessante, a gente tinha comentado inclusive em relação a unicórnios, né, ou seja, as empresas que têm capitalização, né, um valuation acima, né, de $1 bilhão, né, ou seja, tem um valor de mercado. Lembrando que no ano passado, nesse período do terceiro trimestre de 2020, né, do ano passado, eram mais de 66 unicórnios, ou seja, mais de 66 empresas no mundo valendo mais de $1 bilhão, né, ou seja, empresas que viraram unicórnio nesse período. E agora em 2021 foram mais de 91 empresas, né, agora no terceiro trimestre de 2021. É um crescimento de 38% de ano contra ano. Uma das grandes explicações que a gente pode colocar aqui em relação ao crescimento do mercado de SPACs, né, ou seja, um mercado que justamente, né, coloca nesse ritmo de aceleração das principais companhias de capital fechado para as grandes empresas, né, ou seja, que são aí levadas à bolsa. Isso tem um grande movimento, né, de alocação de capital. Também tem uma explicação referente, né, à liquidez do Fed, né, que isso também é uma grande explicação, até pelo mesmo, né, no aumento do S&P 500, né, ou seja, esse recorde que a gente vem observando ao longo dos últimos meses, esse excesso de otimismo por lá. Então isso traz maior apetite a investimento de venture capital, que são investimentos aí de empresas de capital fechado, empresas pequenas que acabam virando grandes companhias aí acima de $1 bilhão de valor de mercado. Tá? Então esse gráfico é muito interessante, a gente consegue entender até mesmo a dinâmica, né, de apetite de risco pelo mercado em relação às empresas, principalmente de capital fechado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Bitcoin, né? Esses gráficos são muito interessantes por aqui. Muita gente estuda, né, analisa, consegue tentar entender qual que é o comportamento do preço do Bitcoin com os principais setores, não só o S&P 500, com os índices, mas os principais setores da economia americana. E esse gráfico ele traduz muito bem isso. Né? Esse gráfico aqui, né, a gente consegue traduzir, né, em 6 meses de correlação com os setores do S&P 500 com o Bitcoin. O próprio S&P 500 que tem a maior correlação com o Bitcoin, a gente está falando de uma correlação de 0,3. E os maiores setores, né, ou seja, que possuem maior correlação com o Bitcoin são setores de software, né, de serviço, alimentos e bebidas, tabaco, materials, né, materiais e mídia e entretenimento. Né, por outro lado, que tem a menor correlação são setores de energia, telecom, né, consumo e tecnologia na parte de hardware, né, não de software. Aqui a gente está falando na parte de software, na parte de hardware, na parte de equipamentos, né, que tem a menor correlação. A gente está falando de correlação ali abaixo de 0,1. Esse gráfico, a gente continua falando um pouquinho, né, sobre a relação, da correlação do Bitcoin com os principais indicadores e setores. Então a gente consegue entender, né, principalmente com os índices, né, de equities, né, que tem maior correlação, né, com o Bitcoin, e quando a gente consegue entender principalmente com o dólar, né, ou seja, o dólar tem uma correlação negativa, assim como o ouro, o título da Treasury, né, de 10 anos
americana. Então a gente consegue entender, principalmente os índices Nasdaq e o S&P 500, tem uma correlação positiva. A gente está falando aqui de 0,25, 0,30 em torno ali de 6 meses, conforme ali com o Bitcoin. Tá? Que é um gráfico bem interessante para a gente entender isso. E muita gente falando, né? O Bitcoin ele tem ali despertado muito interesse, não só o Bitcoin, mas as principais criptomoedas globais. Né? A gente vem comentando aqui, né, ao longo da programação do BMC News. Mas se a gente olhar para as duas óticas, né? Ou seja, o Bitcoin ainda tem uma grande chance ainda de continuar crescendo, quando a gente fala em relação à capitalização do mercado como um todo, que esse gráfico ele traduz muito bem isso, né? Esse gráfico do Morgan Stanley. Mas por outra hora também, se a gente olhar para trás, né, o Bitcoin também teve um grande crescimento até então. Então esse gráfico ele traduz que a capitalização de mercado, né, de criptomoeda está em torno de 2% da oferta monetária global e cerca de 6% da capitalização de mercado do S&P 500, né? Ou seja, todo o valor, né, todo aquele montante de capitalização de mercado referente ao S&P 500, se a gente pegar o valor né, alocado em criptomoedas, dá somente 6% de todo o índice S&P 500. Ou seja, esse valor ainda é muito pequeno se a gente comparar com os índices globais e também, claro, né, se a gente olhar no mundo todo em relação à oferta monetária global, porque esse primeiro gráfico aqui, né, Money Supply, a gente consegue ver esse mercado de 106 trilhões de dólares, né? Ou seja, o mercado de criptomoeda é 2% disso daqui. E se a gente olhar principalmente em relação ao S&P 500 também, o market cap do S&P 500 dá 39 trilhões de dólares, né? Ou seja, só a Apple e a Microsoft a gente está falando de mais de 2 trilhões de dólares. E também se a gente olhar outros indicadores como o balanço do Fed, né, também o market cap, né, do Bitcoin, né, a gente está falando aqui de 1 trilhão, 1,15 trilhões de dólares, né, que é principalmente o market cap do Bitcoin e também de outras, né, de outras moedas digitais também, a gente está falando na ordem de 135 bilhões de dólares. Então é muito interessante para a gente entender a dimensão desse mercado, tanto do crescimento que já aconteceu e também na avenida de crescimento, não só do Bitcoin, mas de outras moedas globais, tá? E se a gente observar, esse gráfico é muito interessante do Bank of America, né, os ganhos do setor de materials, né, de materiais e tecnologia, podem ser maiores vítimas em relação, principalmente que a gente consegue observar com relação com a China. Né? Então, a gente mudando um pouco de assunto, né, saindo do Bitcoin, falando um pouco mais sobre o mercado asiático, né, os setores de materiais, setor de tecnologia, têm aí uma maior sensibilidade, né, de perdas, né, de earnings em relação que tem maior exposição à China, principalmente que a gente consegue observar uma correlação maior com o PIB chinês comparado com o PIB dos Estados Unidos. Então esse gráfico do Bank of America, ele coloca aqui os principais setores dos Estados Unidos e quais são os setores que têm a maior correlação com o PIB chinês e com o PIB americano. O setor de materiais, setor de tecnologia, de acordo com essa linha aqui mais clara, né, que é a exposição do PIB da China, é o que tem a maior exposição positiva, a gente está falando de uma exposição acima de 50%. E se a gente comparar por outra hora, né, a gente consegue ver outros setores, né, financials tem muito correlação com o PIB americano, né, claro, né, chegando a 40%, China nem próximo a 5%, ou seja, tem um menor impacto, né, a queda, né, de crescimento chinês. E se a gente observar, principalmente healthcare está quase ali, né, 50%, né, a gente comparar ali também com o setor de industrials, tá, principalmente 80% a comparação ao PIB americano, e real estate, né, a gente consegue observar, né, uma queda, principalmente mais ligado também ao PIB americano, 0% ligado ao PIB chinês, claramente. Mas também a parte de energia, também o S&P 500, né, próximo ali de 30% da exposição americana. Ou seja, os dois principais setores ficarem atentos em relação, né, caso, né, quem analisa muito a relação à economia chinesa, são os dois principais setores que podem aí ser prejudicados em relação ao crescimento de earnings comparado ao crescimento do PIB chinês, que esse gráfico é muito interessante. E agora a gente vai falar um pouquinho nesse último gráfico, né, da crise de energia que vem alimentando, né, a inflação lá na Europa. Né, a gente consegue observar que a inflação na Europa está girando em torno de 4% e somente a parte de energia. Se a gente olhar aqui o core, né, de energia nos principais países europeus, né, ou seja, na zona do euro, a gente consegue observar, né, essa contribuição de ano contra ano de inflação, somente 2,2%, ou seja, metade ali praticamente dessa inflação é da parte de energia. Né, o gás natural subiu mais de 5 vezes, né, desde ali do ano passado, principalmente em relação à sua mudança de matriz energética, né, da Europa e até mesmo, né, ter aí uma certa oposição, né, em não ter aí uma boa diplomacia com a Rússia, né, e com o Irã, e outros países que têm ali uma demanda muito forte, uma oferta também muito grande, maior ainda, né, de gás natural. Eles querem evitar esses principais países ter um conflito geopolítico, e faz aí que o preço também continue aumentando. Até a própria declaração do presidente russo Vladimir Putin, que disse, né, na semana passada que poderia, né, ajudar a Europa com maior, né, demanda, né, ou seja, maior oferta
né, de gás, aumentando a demanda pela Europa, principalmente agora observando o inverno europeu no final do ano. Isso trouxe, né, o preço do gás natural caindo, né, nos últimos dias, mas ainda continua muito pressionado, e esse fator tem um grande peso na conta do europeu, né, ou seja, na classe média do europeu como um todo. Isso impulsiona muito a parte de inflação, mas também falando de petróleo, né, acima de 83 dólares, chegou a bater mais de 85 dólares, também são os vários principais pontos, né, ou seja, petróleo, carvão, gás natural, isso impacta bastante. Na parte de serviços, 2%, a parte de industrials ali está falando na ordem de 2%, e também a parte de comida na ordem de 2%. Tá? Esses são os principais fatores que contribuem na ordem ali de energia. A gente olha, né, para o cidadão europeu por lá. Então, na medida, né, quando a gente olha aqui nas principais estimativas do mercado, a gente consegue observar que a partir do ano que vem, né, ou seja, a partir do segundo trimestre, que tem uma aceleração, principalmente na parte de energia, que vem ali cair o core da inflação. Isso diminui, né, a inflação por lá e melhora, né, os números, principalmente quando a gente fala de PMI, né, e também de PIB na Europa e também, principalmente também nos Estados Unidos, que seguem nessa mesma linha de tendência. Tá bom? Então, são os principais gráficos aqui, Daniel e Hanna, sempre atualizar todos os investidores para tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Valeu, Alex. Brigadão. Um abraço para você. Até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Vamos lá, tchau, Hanna. Tchau, tchau, Alex. Hanna. Bom, seguindo aqui com mais informações, a companhia aérea Azul anunciou interesse em comprar a empresa chilena Latam Airlines até o final deste mês, caso os credores não cheguem a um acordo sobre o plano de reestruturação da companhia. Confira os detalhes na reportagem. Em entrevista ao jornal chileno Diário Financiero, John Rodgerson, presidente da Azul, disse que a companhia provavelmente terá que esperar até o dia 23 de novembro, quando se esgota o limite do prazo de formalização de um plano de reestruturação da Latam. A agência de notícia Reuters chegou a informar que a companhia aérea tinha interesse apenas em adquirir as operações brasileiras da Latam. Rodgerson, por sua vez, afirmou que o plano é comprar e manter a empresa inteira. O presidente da Azul Linhas Aéreas disse ainda que se a Latam conseguir chegar a um acordo de reestruturação, a Azul não poderá fazer a sua oferta, mas que ele acredita que o acordo não será finalizado. Questionada sobre a negociação, a Latam informou que a empresa não está à venda e não quis comentar sobre as intenções de compra da Azul. A companhia informou ainda que o plano de reestruturação está em andamento e deve ser entregue ainda este ano. E agora um destaque do nosso portal, bmcnews.com.br. A Cosan informou que assinou contrato com a chinesa CCCC para adquirir 100% do Tupi Porto São Luís, segundo fato relevante. A aquisição do projeto portuário é importante para a companhia dar prosseguimento a uma joint venture em mineração integrada pela Cosan, que deve começar a produzir minério de ferro no Pará em 2025, conforme informou a empresa anteriormente. Com a assinatura do contrato, a companhia vai dar seguimento ao fechamento parcial da operação, com a imediata aquisição da participação dos minoritários, representativa de 49% do capital do porto. A Cosan disse ainda que foi assinado um memorando de entendimentos para a construção do porto, voltado ao escoamento de minério com a Concremat e essa empresa do grupo chinês. Os contratos definitivos para a construção do porto ficam condicionados ao fechamento da aquisição de 100% das ações do projeto portuário. A informação está no nosso portal bmcnews.com.br. E o Banco Inter aprovou em conselho o protocolo e justificação da incorporação das ações da empresa pela Inter Holding Financeira, onde o capital social total é detido pela Inter Platform. A empresa convocou uma assembleia para o dia 25 de novembro, por volta das 10 horas da manhã, para deliberar sobre a mudança que vai permitir que a empresa migre suas ações para os Estados Unidos. O processo avança em um momento em que o concorrente Nubank prepara um IPO na Nasdaq. Segundo a empresa, o Inter Platform já realizou filing público na SEC, a CVM americana, solicitando a efetividade da declaração de registro como companhia aberta no país. A reorganização societária visa a migração da base acionária do Inter para a Inter Platform, que vai resultar na listagem das ações da Inter
na Nasdaq, nos Estados Unidos, e na negociação de BDRs lastreados em ações de emissão da Inter Platform na Bolsa Brasileira. Após a conclusão do processo, o Inter vai deixar de ter suas ações negociadas na B3. Hanna. Obrigada, Dani. Seguindo aqui com mais informações, falando agora sobre a JBS, que divulgou hoje que o Tribunal Federal da Austrália aprovou a compra de 100% das ações da companhia australiana de aquicultura Ruon. A aprovação é a última necessária para a aquisição da companhia, que será efetivada já no próximo dia 17 de novembro. A Ruon é a segunda maior empresa de aquicultura de salmão da Austrália, com operações verticalmente integradas, situadas na Tasmânia, abrangendo incubatórios e aquicultura marinha, além também de colheita, processamento, marketing, vendas e também a distribuição. Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, disse em comunicado que a transação trata-se de uma aquisição estratégica que marca a entrada da JBS no negócio de aquicultura. E a gente, ele disse ainda que vai repetir anteriormente, o que fizeram com suínos, com frangos também e produtos de valor agregado, deixando o portfólio da companhia mais abrangente. E uma última informação, Daniel Morales, em relação à Minerva, que informou hoje a conclusão da recompra e cancelamento de uma parcela de bond de 2028 no valor de 70 milhões e meio de dólares e cupom de 5,875%. No comunicado ao mercado, a empresa disse que a operação faz parte da sua estratégia de aperfeiçoamento da estrutura de capital e disse ainda que essa operação é mais uma etapa da gestão de passivos financeiros da companhia, com o intuito de reduzir a dívida bruta e também o custo da estrutura de capital. Daniel? É isso aí, Hanna. Antes da gente também mostrar o mapa do calor, que a gente já está se aproximando aí do fim do estoque, dá mais uma informação que está no nosso portal bmcnews.com.br. As varejistas americanas, anteriormente conhecida aí como B2W, Lojas Americanas, disseram hoje que seus controladores vão ser diluídos em uma fusão entre as duas companhias e vão deter uma participação de 29,2% de participação na empresa combinada Americanas. Os bilionários proprietários, fundadores da 3G Capital, atualmente controlam a Lojas Americanas e vão se tornar acionistas de referência e não vão deter mais do que 50% do capital votante. Eles decidiram abrir mão do controle da Lojas Americanas sem cobrar um prêmio por isso, segundo as empresas. Uma vez concluída a operação, as ações da Americanas detidas por Lojas Americanas serão canceladas e cada acionista da Lojas Americanas vai receber 0,186 ação ordinária da Americanas. Um laudo de avaliação encomendado pelas Lojas Americanas no âmbito da operação avaliou o patrimônio líquido das Lojas Americanas em mais de 10 bilhões e 300 milhões de reais, enquanto o patrimônio da Americanas foi avaliado em 25,8 bilhões de reais. A informação está no nosso portal bmcnews.com.br. Ainda dá tempo da gente dar o nosso mapa do calor, Hanna? Dá sim, com certeza. Daqui a pouquinho, chega aí Felipe Nascimento e toda a turma do marketing, mas antes a gente dá um panorama de como é que está a situação agora. O Ibovespa perdeu aqueles 106 mil pontos, que a gente falou no comecinho do estoque, está agora aos 105.614 pontos, subindo aí 0,06%. Lembrando que ele abriu aos 105.547 pontos, renovou mínima de 104.204 pontos e agora ele está trabalhando aí aos 105.614 pontos. Como o Daniel falou agora há pouco, esse anúncio aí da Lojas Americanas, está impulsionando o ativo da companhia e Lame 4 dispara aqui no nosso pregão, que a gente consegue acompanhar, chegou a subir mais de 12%, na verdade. Agora há pouco também, a gente chegou a noticiar aqui durante o estoque, alta de mais de 12%, agora sobe 11,18%. E o setor de varejo aparece bastante aqui. Lojas Renner também sobe 4,79%. Quem também estava por aqui? Magazine Luiza também sobe, alta de 1,42%.
E o setor também de construção, Cyrela 3,85% de alta, MRV 3,48% de alta, EcoRodovias sobe 4,70%. Quem mais sobe aqui também os bancos, né? Aparecem aqui entre as maiores altas. Tem também Cielo, que aparece que sobe aqui mais de 3% também. Itaú sobe 1,45%, Itaúsa 1,34%. Esse é o cenário, então, das maiores altas do dia. Já entre as maiores quedas, a Vale está liderando aqui na nossa ala vermelhinha do mapa, caindo 6,53%, mesmo com esse grande volume de negociações, mais de 3 bilhões de negociações hoje no pregão, né? Aqui olhando a Vale, mas mesmo assim a queda é forte aqui na mineradora. Bradespar vem logo em seguida caindo 6,24%. CSN, né, Siderurgia Nacional, cai 4,19%. Gerdau, 3,59%. Uzi Minas, 3,60% de queda. Petri 4 também aparece aqui entre as maiores quedas do dia, com queda de 2,26%. E só para a gente finalizar aqui com chave de ouro, vamos falar rapidinho do dólar, que cai agora 1,19% e está sendo comercializado a R$ 5,61. Daniel Morales. É isso aí, valeu, Hanna Beltrão. Olha, só para dar uma última informação aqui, para se ajustar ao fim do horário de verão nos Estados Unidos, que ocorre agora no dia 7 de novembro, a B3 informou que o pregão regular para o mercado local de ações vai ser estendido em 1 hora a partir do dia 8 de novembro, terminando então oficialmente às 6 horas da tarde. O horário de abertura vai ser mantido a partir das 10 horas. A B3 também informa que, com exceção dos dias de exercício de opções sobre ações, o aftermarket vai ficar suspenso. Os derivativos e operações estruturadas sobre o dólar comercial também vão ganhar mais meia hora de negociação, que passa a se encerrar às 6h30. É essa a informação da B3, que informou que vai estender o pregão regular até às 18 horas a partir da próxima segunda-feira. É isso aí, Hanna. Antes de encerrar, vamos dar o nosso boa tarde pro pessoal aqui no chat, então, né? O pessoal aqui, ó, a Nayara dos Reis tá por aqui, G. Silva, o especulador tá por aqui, o Davi Alvarenga, o Felipe Lipe, o MPK também por aqui, Felipe Nascimento, que já está aqui, já chamando o pessoal pro BMC tá Market. Peixe aí, gente, tá certo. O Wagner Gomes ficou bravo comigo. Ele falou: obrigado por não fazer minha pergunta. De nada, não tô brincando, Wagner. Não deu tempo, Wagner. Teve uma hora, tinha muita coisa, a gente já tinha estourado o tempo. E aí eu acabei não fazendo a sua pergunta. Mas a sua pergunta, ela é muito boa, ela é bem bacana, ela é um pouquinho extensa e eu vou repassar a sua pergunta depois. Então eu peço desculpas para você por não ter feito a sua pergunta, mas a gente volta aqui a fazer depois, tá? Não fica bravo, não, que a gente tá aqui o dia inteiro trazendo informação, a gente vai trazer depois. Raiva, Daniel Morales é assim mesmo, aí depois de uns dias de folga, né, chega ele volta leve, né, mas é assim. Por que você não fez a pergunta? Porque eu não estava olhando o chat na hora. Não, mas, gente, desculpa, mas como diria a nossa Sami, oxe. Foi sem querer, mal, né? Mas eu não vou esquecer da próxima vez. Desculpa, viu, Wagner? Não fica bravo com a gente não, tá? Comigo, né, especificamente. Vamos lá. Também boa tarde para o Rui das Neves, também que tá por aqui. O Thales Serdan. Quem mais que tá aí? O Cerveja. O Cerveja tá sempre, né, marcando presença aí, mas uma hora a gente descobre. Padeiro Trader também estava aqui pela manhã, ele estava pela redação. Estava pela redação, né? Trouxe até pão, né? Padeiro traz Pedro pão. Holtz também estava aqui. O Helder, é isso aí. O Peter Santana, é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado aí pelo seu boa tarde. E o BMC Stock vai chegando ao fim. Eu continuo aqui para o BMC Market até as 3h30 da tarde.
Hanna volta mais tarde, Hanna? Volto, com certeza. Hoje tem BMC Business às 5h15, hein? Então já coloca no despertador. Hoje eu trago a Klepper Weber. Falei até devagar, pra gente não errar o nome do nosso convidado de hoje. Então já coloca aí na sua agenda, no seu celular. Ó, o Daniel tá dando a dica, a gente poderia fazer um tutorial aqui, mas eu sei que você que está nos acompanhando sabe como colocar o despertador, né? Então é isso, espero todo mundo às 5h15. Daniel segue por aqui. Até amanhã então, Daniel Morales. Até amanhã, Hanna Beltrão. Beijo, até mais. Até mais. É isso aí, Hanna Beltrão que volta mais tarde às 5h15 com o BMC Business. Valeu, Hanna.